Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta quinta-feira com muitas informações para vocês. Antes disso, pedir para você deixar o dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, galera, a situação é a seguinte, vou começar o vídeo falando a respeito de dois jogadores que não vêm ao Vasco da Gama. Primeiro, Guga, lateral direito, que inclusive trouxe para vocês um áudio de um familiar do jogador, dizendo que ele tinha proposta do Vasco, o negócio podia pintar, balançou o Atlético Mineiro, mas o negócio acabou não rolando. O jogador foi anunciado de forma oficial ontem pelo Fluminense. Outro que deve pintar por lá também é o atacante Keno. Então, Guga é jogador em definitivo do Fluminense, beleza? Outro jogador que não vem ao Vasco da Gama, a não ser que aconteça uma grande reviravolta, até porque o goleiro bola 1 do Vasco é o Kehler, do Internacional. Inclusive o Vasco já melhorou a proposta feita pelo goleiro. É a seguinte: foi ligado ontem na parte da tarde o nome do goleiro Tadeu, que inclusive é um desejo antigo da torcida do Vasco. Eu vejo muita gente pedindo contrato Tadeu. Já há pelo menos 2 anos que eu tô aqui no canal, eu escuto essa resenha. E a situação é a seguinte: o jornalista aqui do Rio, Saulo Júnior, deu a informação de que uma fonte de São Januário havia lhe dito que o Tadeu seria goleiro do Vasco e realizaria exames médicos nessa semana. E aí, um vice-presidente do Conselho Fiscal do Goiás tratou de prontamente desmentir essa informação. O vice-presidente do Conselho Fiscal chama-se Joaquim Edilson. Ele foi no seu Twitter e publicou a seguinte mensagem: apaga que dá tempo, sua fonte deve ter confundido. Não será o Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother, que era apresentador do Fantástico, que foi fazer exames e encerrou o dirigente. Inclusive o companheiro Lucas Moreira, jornalista também que cobre o Vasco aqui pelo canal O Gigante Vasco, trouxe a seguinte informação: conversando com pessoas e fontes dentro do Goiás, o jogador tem o desejo de encerrar a carreira no Goiás. A multa rescisória dele interna é 210 milhões de reais e ele tem contrato até 2026. O goleiro, inclusive, tem 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de um aninho, e vê Goiânia uma cidade tranquila para poder criar os seus filhos. Ele tem um desejo de se aposentar no clube, inclusive assumir um cargo de gestão assim que encerre a sua carreira. Então, muito difícil tirar o jogador de lá. E para começar o papo, o Goiás quer de 27 milhões de reais pra cima para liberar o jogador. Então tô só atualizando vocês a situação do Tadeu, que meus comentários aqui do vídeo pipocou Tadeu, e eu tô trazendo para vocês as pontas amarradas. E como eu sempre digo, algumas situações eu deixo sair, deixo correr, pego um pouco mais de informação, cruzo as pontas e eu trago para vocês. Mesmo a informação sendo de ontem, preferi trazer hoje para vocês com mais detalhes. Quer uma informação que eu vou trazer mais detalhes para vocês? Juninho, pô, Dieguinho, não melou a situação envolvendo o Vasco e o volante Júnior Urso? Ele não se desligou lá do Orlando City? Então vai melar a negociação do Juninho também. Não, negativo. Apesar de ter melado a negociação entre Vasco e Júnior Urso, ele ter vindo do Orlando City, a negociação com o Juninho está sacramentada. Informação do companheiro Vene Casagrande, bem interessante. Eu vou trazer para vocês. O jogador vai por empréstimo já com passe fixado. Se liga aí, ó. A contratação de Júnior Urso, que estava no Orlando City, subiu no telhado após divergências contratuais na hora da assinatura. Mas mesmo assim, o Vasco mantém a palavra em ceder o volante Juninho à equipe da MLS por empréstimo de 1 ano, com opção avaliada em $1 milhão, cerca de 5 milhões e 300 mil reais, com a cotação de hoje. Apesar das negociações serem operações diferentes, o Vasco, como acabou ficando sem Júnior Urso, poderia recuar na negociação envolvendo o Juninho. Mas pelo bom relacionamento com o Orlando, Paulo Brax, diretor da SAF do Vasco, dará continuidade à transação envolvendo o garoto. Juninho viaja em janeiro para se apresentar ao novo clube e iniciar a trajetória na MLS. Inicialmente, o volante fará parte do time B do Orlando City. Na visão da diretoria do Vasco, o Orlando City B é um belo projeto para fazer parte de uma liga oficial
da MLS chamada MLS Next Pro. As comissões técnicas são integradas, os treinos são em campos lado a lado e terá a oportunidade de treinar com o primeiro time e jogar, se for o caso, em Copas. Na posição de Juninho no primeiro time, o City tem, por exemplo, César Araújo, de 21 anos, da seleção do Uruguai, e também Wilder Cartagena, um que joga hoje na seleção do Peru, tem 28 anos de idade, e o primeiro tem vários clubes europeus atrás deles, ou inclusive o Feyenoord da Holanda. Então o Juninho está acertado com o Orlando City, 1 ano por empréstimo, e já terá um passe fixado caso os americanos queiram comprar 5 milhões e 300 mil reais com a cotação de hoje, 1 milhão de dólares. Lembrando que o Vasco ano passado já tinha recusado uma proposta nesse valor pelo Juninho do mundo árabe. Na minha opinião, acredito eu que passado mais uma temporada, 20, 21, 22, o que a diretoria do Vasco deve ter chegado ao consenso é o seguinte: cara, o Juninho é inconstante, não se firma, tem um monte de problema. A gente viu alguns jogadores que eram badalados e hoje estão pererecando em times menores aí, como o caso, por exemplo, do Lucas Santos, que era tratado como uma grande joia. O Vasco recusou uma ótima proposta de venda para o CSKA da Rússia. Então, faz negócio logo, não vão perder a oportunidade não. É o que eu tô sentindo de feeling, tá? Porque eu acho que o Juninho tem muito potencial, mas sempre tem aquele se for mais isso, mais aquilo. E o Vasco também, por ter uma relação boa com os americanos, vai liberar o jogador. Acho que ele tinha potencial para render, para ser vendido por um valor maior, mas o tempo tá passando. O Juninho já faz ano que vem 21 anos de idade, ou é 22. Beleza? Agora vamos trazer outra situação. Falando em jogador da base, a bola da vez do Vasco agora, principalmente, é o Paulinho. Apesar do Eric Marcos estar fazendo a transição já na frente dele, ele inclusive foi relacionado para os últimos jogos da Série B. Por que eu digo que o Paulinho larga na frente? A lateral direita é uma posição muito carente, tanto no Vasco como no futebol mundial. É muito difícil contratar laterais e o moleque é considerado uma das principais joias da base do Vasco. Então dificilmente, a não ser que o garoto não treine bem, não se adapte legal, ele acabe voltando para o time de baixo. Mas a tendência é que o Paulinho tenha bastante oportunidade e vai ser olhado de forma minuciosa. O GE, inclusive, fez uma matéria hoje falando do Paulinho. E para vocês que não conhecem o Paulinho, vou apresentar eles um pouquinho melhor para vocês. Se liga aí, ó. A primeira semana da pré-temporada do Vasco no CT Moacir Barbosa seguiu a receita do que deu certo em 22. O processo de transição da base profissional. Na última terça, o jovem Paulinho se juntou ao elenco de cima, ainda em formação, e treinou sob o comando de Maurício Barbieri. O lateral direito, de apenas 17 anos, é uma das principais promessas das categorias de base. E ao longo da última temporada, o Vasco já havia cogitado iniciá-lo no processo de transição, como aconteceu com o lateral esquerdo Julião e com o atacante Eric Marcos. Paulinho, inclusive, foi citado pelo diretor Paulo Brax em entrevista coletiva na semana passada. Ele é uma aposta do clube e foi um dos destaques da Copa do Brasil Sub-17 neste ano. Inclusive, o Maurício Barbieri também o citou na última entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre como trabalhar com jovens e fazer essa transição base/profissional. Em 2022, o processo liderado pelo gerente Carlos Brasil, que estava no profissional e voltou à base, rendeu bons resultados. Andrei Santos, Marlon Gomes e Guinaldo são exemplos de sucesso. Os três passaram pela transição, ficaram no profissional e se consolidaram como titulares na Série B. E o Figueiredo, que teve um 21 muito inconstante, se firmou também na temporada de 2022. Então essa foi a temporada desses 4 jogadores. E o Peck, que já está há mais tempo, também foi bastante utilizado. O Peck, inclusive, era o artilheiro do Vasco no estadual, na Copa do Brasil também, até o Vasco ser eliminado. Beleza? Vamos seguir. No caso de Paulinho, a intenção é que ele vivencie o ambiente do futebol profissional ao longo do próximo ano. Mas por hora o processo será gradual. Ele vem participando dos treinos nessa semana, mas a qualquer momento pode retornar ao sub-20. A tendência, no entanto, é que o jogador ganhe espaço, já que hoje Gabriel Dias é o único lateral direito no elenco do Vasco. O clube busca no mercado aumentar opções para o setor. O projeto de transição elaborado pelo Vasco
foi adaptada ao trabalho feito no River Plate na Argentina. A ideia é inserir os garotos no dia a dia do profissional, sem integrá-los definitivamente, para tirar o peso de uma mudança de nível. De olho em Paulinho. No clube desde 2014, Paulinho é um dos principais jogadores da base do Vasco. E mesmo com 17 anos, já vinha sendo utilizado no Sub-20 desde 2021. Ele fez 17 anos em 22, mas desde o ano passado, quando ele tinha apenas 16, ele já jogava no time Sub-20, que as idades são 18, 19 e 20, mas desde os 16 ele já estava integrado e assim permaneceu com 17 anos de idade. Janeiro aos 8 anos, depois de ter sido... vamos lá. O jovem natural de Tefé, no interior de Amazonas, veio para o Rio de Janeiro aos 8 anos, depois de ter sido selecionado em uma peneira. Paulinho foi campeão carioca sub-17, vice-brasileiro e vice da Copa do Brasil da categoria. Assim como os colegas mais promissores, já tem passagem pelas seleções de base. No ano passado, o lateral assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, válido até agosto de 24. Lembrando que o primeiro contrato profissional só pode ser feito quando o jogador completar 16 anos de idade, salvo engano, são 3 anos no máximo de contrato. Por isso, o contrato até 2024, beleza? Agora pegam os números do Paulinho no Sub-17 nesse ano, 24 jogos, todos como titular, 1.900 minutos em campo, 2 gols e 8 assistências. Já no time Sub-20, 12 jogos, todos como titular, 975 minutos e 1 assistência. O lateral faz parte de uma grande geração que vem chamando a atenção, como por exemplo o atacante Ryan, e esse eu boto uma expectativa absurda, assim como também o atacante GB e o meia Estrela. E o outro jogador que eu peço para vocês prestarem atenção é o meia Raí. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta vai, tamo junto. Valeu!